Senhoras e senhores, com muito prazer, com muita alegria, estamos iniciando mais um programa ASP-UF em Ação, da Associação de Professores Aposentados da Universidade Federal Fluminense, em convênio com a Pró-Reitoria de Extensão da Universidade. E estamos iniciando uma sequência de programas sobre os direitos humanos fundamentais. E em cada programa abordaremos um aspecto desses direitos fundamentais. Hoje, nós contamos com a participação da professora Sueli Gomes Costa e vamos abordar mais especificamente o respeito à vida e à dignidade. A professora Sueli é formada em Serviço Social pela Universidade Federal Fluminense, também em Economia e também tem pós-graduação de História na própria Universidade Federal Fluminense. Além disso, ela é pesquisadora e a pesquisa dela se desenvolve muito na questão da história da mulher no Brasil e também nos estudos de gênero. Ela tem também uma experiência internacional de estudos na França, quando teve oportunidade de ser aluna de Celso Furtado e também aluna do célebre Padre Lebré, que é um dos idealizadores e um dos que deu muita, diríamos assim, assessoria no período pré-Concílio Vaticano II. Então, professora Sueli, agradecemos a sua participação, a sua presença e queremos começar por colocar direitos humanos é uma conquista, é uma luta e ela continua. Continua. Meio devagar, mas continua. Eu quero iniciar primeiro agradecendo essa oportunidade de refletir sobre coisas tão importantes, tão atuais e tão desafiadoras, né? E começaria com uma parábola, um escrito lindo do Saramago, quer dizer, uma parte ele é lindo, outra parte ele é menos lindo, que se chama Justiça Passando pelos Sinos. Ele conta a história de uma aldeia perto de Florença, no século XVI, e fala dos toques do sino como forma de ajuntamento de pessoas. Em um determinado dia, nessa aldeia, os sinos tocam incessantemente e era o toque de finados, sem que ninguém soubesse de morte alguma. A população corre para o lado da igreja e fica à espera do sineiro, e, para surpresa, não foi o sineiro que apareceu, foi um camponês que anuncia esse toque de finados, porque para ele a justiça tinha morrido. Isso se dá diante da apropriação de terras camponesas que um determinado visconde, ou conde, ou marquês, estava realizando naquela aldeia. Então, essa manifestação de injustiça, né, é algo que preocupa essa primeira parte da reflexão do escritor português José Saramago. É muito linda a reflexão dele sobre o toque dos sinos. O que eu diria é que nós não escutamos mais os sinos. Primeiro porque os sinos hoje estão voltados para alguns poucos rituais religiosos e os barulhos da cidade, os ruídos da cidade não nos deixam ouvir sinos. Mas, ao mesmo tempo, ele tem uma brilhante percepção de que os novos tocadores de sino seriam os movimentos sociais, né? As formas de associação humana em luta. Quer dizer, ele desdobra esse pensamento para alertar para essa possibilidade, né, de que as pessoas se juntem e façam as suas mudanças.
Que bom, quer dizer, Mas tenta convocar a população exatamente. para a luta dos direitos. Ele vê no grito das pessoas, né, os novos sinos. Quer dizer, é uma belíssima metáfora sobre os novos modos, inclusive, de organização política e atualização dessas lutas. Mas, ao mesmo tempo, ele me parece, uma segunda parte desse documento, eu trabalho sempre com esse documento no curso introdutório ao estudo de políticas sociais. Ao mesmo tempo, a gente percebe que ele é extremamente romântico em relação à Declaração Universal dos Direitos Humanos. Ele consegue ver nessa declaração como tudo que tivesse dito, que tivesse que ser dito, já tivesse dito, né? E acredita que essa continua sendo ainda um guia para os tempos que correm. Perfeito, porque a declaração é pós-Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial. E como é pós-Segunda Guerra Mundial... Está fazendo 60 anos. Está fazendo 60 anos. Então, nós estamos exatamente retomando a Declaração Universal dos Direitos Humanos e hoje a gente está querendo refletir mais sobre dois desses direitos. No artigo 1º, a declaração diz claramente: todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade. E no artigo 4º, ela diz também que, aliás, artigo 3º, que todo indivíduo tem direito à vida, a liberdade e a segurança pessoal. Por isso que a gente hoje está se refletindo, está se limitando um pouco à questão do respeito à dignidade e à vida. E aí eu lhe colocaria, como é que entender isso hoje, o respeito à dignidade humana? Bem, essa me parece a questão, inclusive a questão da parábola, né? Quer dizer, não são as formas de protesto, elas estão mudadas, como elas estão extremamente associadas a interesses muito particulares, né? Se você olhar o conjunto dos movimentos sociais, o conjunto de causas, a formação sindical, etc., as causas são muito autocentradas em questões específicas e nunca nas questões de sobrevivência humana. E o resultado de tudo isso são esses mares poluídos, são as nossas florestas derrubadas. Quer dizer, há uma dissociação, né, dos homens com a sua própria vida, com a natureza, e em formas de organização que nos isolam e não nos somam. Isso significaria que... Essa é difícil, nós não temos mais o sino que nos junte, né? As mensagens são muitas. Temos, sim, muitas organizações, mas autocentradas, voltadas para suas questões particulares. A gente poderia dizer um pouco que, em princípio, todos aceitamos o respeito à dignidade, mas na prática as formas de agredi-la negam essa realidade. Exatamente. Eu acho que esse é o dilema dos tempos atuais, são os dilemas que a gente vive. E aí a gente está exatamente, diríamos assim, entrando em questões que são muito específicas, que se referem à dignidade. Ou seja, como é que eu poderia considerar uma pessoa realmente sujeita da dignidade? Ou seja, ser respeitada na sua dignidade enquanto ser humano e enquanto grupo social. Olha, a gente tem que reconhecer que houve avanços democráticos no mundo todo. Quer dizer, a primeira ideia de que nós, seres humanos, seríamos iguais, né? O problema da igualdade, o velho problema da igualdade. Não somos, efetivamente, né? Então, a gente construiu uma sociedade profundamente desigual. Chegamos ao século XXI com muitas desigualdades no mundo inteiro, né? E as formas de conquista de dignidade humana, elas são as mais plurais e as mais diferentes entre si. As noções de dignidade humana, né? E a gente tem um exemplo, eu estava
antes do programa começar, relembrando a questão da África atual, né? Aquelas pessoas que migram, que atravessam o Mediterrâneo, porque não querem ficar, não querem morrer nas suas terras e não encontram para onde ir. E para onde vão, elas não são benquistas, elas não são queridas, elas não são desejadas. Então, as mortes no Mediterrâneo, acho que são um exemplo mais cruel e mais atual dessa indiferença para com a construção da igualdade. Eu acho que esse é um momento direitos fundamentais da pessoa. Que é algo fundamental da sobrevivência humana. Que, na realidade, o fenômeno que a gente vê na fuga da África ou de países do Oriente Médio, tentando chegar à Europa, aí há uma série de conflitos que acontecem. E mesmo o cruel é a fuga, você não tendo nenhuma segurança de que você vai chegar vivo para o outro lado, vamos chamar assim. E mesmo chegando à Europa, né, essas pessoas são discriminadas dos seus lugares de moradia, são discriminadas em relação aos seus empregos, quer dizer, os empregos que os europeus não fazem mais são os que sobram para essa população sofrida, né? Nós temos exemplo no país também, no nosso país, quer dizer, as hierarquias sociais, elas predominam acima de qualquer coisa, há um topo da pirâmide social que tem dignidade total, e tem uma grande massa que tem a falência a partir do nascimento, condições de nascimento, por exemplo, nos hospitais públicos ou mesmo na vida privada, sem nenhum cuidado, etc. Então, renasce um pouco a relação do mais e do menos. Do mais e do menos. Que é um pouco a relação Europa, América, Ameríndia, exatamente. Europa, África, e África. Um pouco a relação dos mais e dos menos, como se os mais tivessem mais dignidade e mais direitos. Perfeito. Essa relação é uma relação histórica. Ela é fundamental para que se pense em dignidade para todos. Quer dizer, eu acho que quebrar esse mundo desigual, né, já foi, inclusive, uma experiência através do socialismo, que também se frustrou, ele criou profundas desigualdades e muita violência, inclusive. Então, eu acho que a gente tem que pensar um novo caminho civilizatório em que as pessoas valham por serem simplesmente humanas. Quer dizer, essa simplificação seria o máximo da sofisticação dos direitos humanos. Agora, eu acho a Carta, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, mais poética, né, do que algo que traga efetivamente resultados concretos, que tenha trazido resultados concretos. Perfeito. Se faz no calor do fim da guerra, na vontade do perdão, etc., mas eu penso que ela é uma carta. Professora, texto, né? Até nós vamos voltar a essa questão no nosso segundo bloco, de vez que estamos no final do nosso primeiro ótimo. bloco. E fiquem atentos, fiquem conosco. Daqui a pouquinho voltamos a conversar com a professora Sueli Gomes Costa, que está conosco. Muito obrigado. Telespectadores, voltamos ao programa Direitos Humanos Fundamentais, enfocando mais especialmente hoje o respeito à dignidade e à vida.
e contamos com a participação da professora Sueli Gomes Costa, aqui titular da Universidade Federal Fluminense, a quem agradecemos a participação. No bloco anterior, nós terminávamos conversando sobre os direitos, a Declaração dos Direitos Humanos Fundamentais. Na realidade, a declaração ela foi assinada pós Segunda Guerra Mundial. Então, como é uma declaração universal, ela inicia com questões bem amplas, bem genéricas, de alguma maneira mostrando algumas utopias. E nas utopias entra um pouco a questão, diríamos assim, de algo que os homens declaram, mas sabem que vai ser difícil de ser atingido. Como é que você vê a questão da declaração, fazendo esse conflito com a visão do Saramago, que os sinos poderiam estar tocando outras questões para convocar a sociedade? Ele reconhece, no mesmo texto, que a justiça morre a cada dia. Então, ele tem uma visão extremamente realista do que está em torno dele. Ao mesmo tempo, Saramago pensa que a Carta da Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela produz, né, ou ela mapeia questões fundamentais da defesa da vida humana. Mas me parece que não é, para ele, há um tom de uma certa magia nessa carta que me parece ingênua, né? Eu acho que acreditar num texto escrito há 60 anos atrás, sem contextualizar o modo pelo qual nós marchamos hoje, é um pouco esquecer o que seriam hoje as referências de felicidade, né? Eu acho que a felicidade hoje ele se constrói em torno de objetos, de riquezas, de poder, e muito menos dessa identidade que ele encontra, né, e que o entusiasma naquela aldeia do século XVI, perto de Florença. Então, essa ligação cultural hoje, né, em torno de um grande esforço de identidade humana, quer dizer, um ser se reconhecer no outro como ponto de partida para que todos se respeitem, é uma tarefa, olhando as guerras atuais, olhando as desigualdades atuais, olhando o processo de concentração brutal de renda do mundo. Eu acho que ela se desarma. A gente tem que repensar uma Carta Universal, talvez revendo a justiça. Talvez revendo esses princípios que podem exatamente dar origem para um novo pensamento mundial. Porque, na realidade, a Carta ela foi redigida numa época em que a gente sai da guerra com 50 milhões de mortes, com países arrasados, com famílias totalmente arrasadas e tal. Então, ela, de repente, teve uma significação numa época e hoje ela tem que ser repensada. Perfeito. E quando você diz que a justiça é morta todo dia, aí a gente entra exatamente no direito à vida. Quer dizer, hoje nós também poderíamos dizer a vida é morta todo dia. Todo dia, a vida é morta. E esse fenômeno é um dos grandes fenômenos da nossa sociedade. E no caso brasileiro, por exemplo, vamos pegar a criminalidade juvenil, né? Essa que está assustando as pessoas nos trajetos de marcha à beira do mar, nos passeios que se faz, é sempre alguém, né, para matar alguém e tirar algo de alguém. É uma prova de não reconhecimento do outro como igual a si mesmo, né? Nós não conseguimos reconhecer essas pessoas como iguais a nós, nem eles se reconhecem como iguais. Quer dizer, é como se você matasse um animal feroz, como se você... Nós não representamos nenhuma humanidade para aquele ser que eu tenho certeza é capaz de amar, é capaz de se distrair, é capaz de cantar um samba, é capaz de tocar muito bem um pandeiro. Quer dizer,
essa esquizofrenia social, né, em que se perde o reconhecimento uns dos outros, é incapaz de produzir respeito à vida e dignidade à vida. O grande problema é exatamente essa é a grande respeito, questão. Até certo ponto, a gente falar em respeito à vida é uma questão cruel, porque a gente dizer todo mundo tem direito à vida. Perfeito. E você precisa respeitar a vida dos outros. Falar isso é, até certo ponto, um tanto cruel. Perfeito, é isso. E se a gente recuperar a história do próprio Brasil, né, a experiência escravagista, por exemplo, que foi uma das mais cruéis do mundo, sem dúvida, ela aceitou o isolamento, né, ela aceitou a apartação. O modelo Casagrande-Senzala está aí posto, bonitinho, como manda o figurino. Quer dizer, o distanciamento dos bairros, dos lugares, dos modos de morar, dos acessos e não acessos a formas coletivas de moradia. No Brasil, por exemplo, de transporte, no Brasil, por exemplo, o pior está para as pessoas sempre mais pobres. Essa cultura do automóvel que entope ruas porque ninguém usa mais coletivo, porque os coletivos são insuportavelmente desagradáveis de serem vividos, ela está aí espalhada. Essas formas de viver, elas se confirmam, né, numa justiça absolutamente cega a essa realidade social. Então, como construir dignidade se você não muda os termos dessa equação? E nas intervenções públicas sobre a sociedade, nem sempre é percebido, por exemplo, a questão do transporte. O povo tem direito ao transporte público de qualidade, mas isso não é nem sempre contemplado nas intervenções públicas. Então, são agressões à vida que acontecem todo dia. Elas podem não matar de vez, mas matam aos poucos. Aos poucos. E a justiça muda a esse respeito. Né? Perfeito. Eu acho que hoje a justiça é o que ele diz, a justiça está morrendo todo dia. É a segunda parte do pensamento Saramago. E eu quero reafirmar que eu sinto isso. Quer dizer, o meu sentimento é de uma morte da justiça no sentido amplo da vida humana, coletiva da vida humana. Então, fazer o que diante disso? Eu acho que a gente está diante de um desafio civilizatório. Quer dizer, essa construção da igualdade esbarra nas relações mais próximas, né? No tratamento que uma empregada doméstica recebe numa casa, por exemplo. Né? O emprego doméstico no Brasil, ele é herdeiro da escravidão. Então, como é esse trato diário dessa pessoa que mora na sua casa, muitas vezes, que vive na sua casa, mas que tem o quarto do lado de fora, né? Que tem tudo separado em algumas casas. Quer dizer, esse processo civilizador, ele vai criar uma recriação permanente da desigualdade. As escolas públicas se tornaram lugar dos pobres. Eu fiz escola pública, meu pai era médico, e eu frequentei escola pública, tive colegas negros, tive amigas negras, nessa convivência. Quer dizer, as formas de socialização que a gente vive hoje, elas discriminam. E aí a gente poderia começar a pensar um pouco mais como seria, ou quais seriam os princípios de uma sociedade pensada no respeito à vida e à dignidade. Quer dizer, sonharmos condições, possibilidades eu acho que de pensar numa sociedade realmente que atenda teoricamente e praticamente a dignidade e a vida. Como é que seria essa sociedade? Eu acho que essa é a indagação. Começar por onde? Né? Acho que a gente começa no cantinho da gente, na casa da gente, nas relações que a gente estabelece com as pessoas na vizinhança, no bairro, né? Para novamente formar aquela população que acorre quando o sino toca.
né? E não viver essa vida individual, isolada, que aparece tanto, por exemplo, na filmografia moderna, né? No cinema europeu, no cinema, e mesmo no cinema americano. A profunda solidão de alguns mortos recentes, né? Atores que aparecem mortos sozinhos num apartamento de alto luxo. O que é isso? Né? Ele morreria assim no século XVI? Não morreria. Há 400 anos atrás, o sino tocaria, ele seria velado. Né? Então, a própria solidão das pessoas, que é um marco desses tempos, é parte dessa negação de direito. E na solidão, a perda do sentido do sentido viver. do viver em grupo. E aí, quando alguém chega ao final de perder o sentido do viver, ele chegou ao fim total, infelizmente. Então, a sociedade, quando você diz que a sociedade, a mudança começa um pouco no nosso círculo pequeno. É o que o autor muitas vezes diz, seja a mudança que você quer ver no universo. Cria a mudança que você quer ver no universo. Seria um pouco essa a nossa perspectiva. A gente tem que adotar uma perspectiva desse tipo, eu acho. Então, esse é um desafio, a meu ver, civilizatório. Não tem escapamento, não tem declaração universal dos direitos humanos que coloque isso em prática, né? Se a prática social muda tão pouco. No sentido de criar dignidade à vida e à pessoa. Então, nós estamos nesse princípio discutido hoje, nesse programa, respeito à dignidade e à vida. E aí estamos colocando de que precisamos encontrar fundamentos para redefinir as relações das pessoas, redefinir vamos dizer os modos assim, de convivência. A convivência, e com isso resgatar um pouco toda a história, porque a história nos levou e nos está levando continuamente para discriminações, para desigualdades. E para isolamento. Né? Para o isolamento. E o isolamento é dos piores problemas, tanto sociais como psicológicos, que nós temos no mundo de hoje. Perfeito? Talvez você quisesse concluir a sua colocação. Não, eu só lembraria que... nós estamos já chegando ao final quase do programa, então talvez alguma palavra sua no sentido que fechar eu quero quero apostar na possibilidade, né, dos sinos voltarem a serem ouvidos, das pessoas conseguirem atender os chamados, né, se juntarem em torno das grandes causas que mudam esse mundo que a gente vive e criar um compromisso com essa mudança como forma de sobrevivência humana, né? Porque o planetinha também está muito maltratado no mundo inteiro. Quer dizer, ele não aguenta mais as formas de espoliação a que ele está sujeito, a que ponto se levou a ganância pelo lucro, o modelo que enriquece, a favor de uma vida em consonância com a natureza e em consonância com os outros seres humanos. Eu acho que então, ao agradecer a sua participação, eu faço votos de que este programa seja também um sino que esteja, né, convocando a sociedade para que a gente repense novos valores. E eu agradeço muito a sua participação, professora Sueli Gomes Costa, e em nome do programa da Associação dos Professores Aposentados da Universidade, convido a todos a entrar neste programa e em outros programas. O telefone e o e-mail, o site estão na tela para que vocês possam acompanhar a nossa programação junto com a Pró-Reitoria de Extensão, tendo abordado, embora assim rapidamente hoje, o tema direitos fundamentais, o respeito à dignidade e à vida. Muito obrigado a você e muito obrigado a todos.